Olá, seja muito bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez. Eu sou Bruno Benigno, médico urologista, diretor da Clínica UroOnco em São Paulo e médico do corpo clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje a minha tarefa aqui é uma tarefa para responder 10 perguntas sobre o preparo, o durante e o após a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, a prostatectomia. Para facilitar a navegação no vídeo, nós vamos deixar aqui na descrição o link que você pode clicar e ir direto para a pergunta que interessa a você. Mas nesse vídeo eu vou responder sobre cuidados pós-operatórios específicos da cirurgia, tá? Alimentação, relação com a atividade sexual, tempo de cirurgia, tempo de alta hospitalar, se fica a cicatriz, qual a diferença da cicatriz da cirurgia tradicional para a cirurgia robótica, quais são as sequelas envolvidas e que podem acontecer depois de uma cirurgia como essa, se é preciso retirar a sonda, quantos dias a sonda vai ficar, se tem mudança que você tem que fazer na alimentação antes da cirurgia, como é que é o pós-operatório, se é doloroso ou não, quanto tempo pode voltar às atividades físicas normais, quais são os exercícios relacionados à musculatura pélvica, para quem serve e quando é necessário iniciar esses exercícios e quais são os cuidados no longo prazo. Então provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, você pode pular, como eu já falei, diretamente para a pergunta que interessa. Fique comigo até o final, vamos lá. Bom, então vamos à primeira pergunta. Quais os cuidados pré-operatórios específicos e se há alguma restrição para alimentação e atividade física ou sexual? Então, bom, cuidado pré-operatório. Número 1 é passar pela avaliação do cardiologista e fazer todos os exames que o seu médico urologista vai pedir antes da cirurgia da prostatectomia radical. A alimentação recomendada é sempre uma alimentação voltada o mais próximo possível da sua alimentação normal, mas respeitando alguns cuidados. Por exemplo, dá preferência para alimentos grelhados, mais leves, alimentos que não sejam condimentados, que tenham pouco corante, uma quantidade de sal diminuída, porque isso pode interferir nos seus níveis de pressão arterial. Ingerir bastante líquido, essa é uma regra geral. Fazer atividade física normalmente, desde que você não tenha nenhuma restrição, tipo alguma dificuldade para caminhar ou alguma recomendação específica do seu cardiologista. Então, tentar manter uma vida absolutamente normal. Não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista alimentar. Nós somente não recomendamos essas alimentações mais pesadas, né? Ricas em condimentos, alimentos muito industrializados. Então, essas são as recomendações principais. Atividade física e sexual, como eu já falei, sim, estão liberadas, mas evite atividades físicas com muito impacto, né? Até para evitar com que se machuque antes do procedimento. E não tem nenhuma restrição para você manter atividades sexuais antes da cirurgia, tá? Não tem nenhum problema, não tem nenhum risco, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Então tente levar uma vida dentro da normalidade e, se possível, inicie alguma atividade física do tipo caminhada, pelo menos, ok? Bom, a próxima pergunta aqui é quanto tempo dura a cirurgia e quanto tempo a alta hospitalar? Bom, a cirurgia robótica ela é mais rápida do que a cirurgia aberta. Cirurgia robótica, o tempo cirúrgico é em torno de 1 hora a 1 hora e meia, a depender do caso. Isso vai depender da constituição física do paciente, então pacientes mais obesos são uma dificuldade cirúrgica técnica, então a cirurgia pode demorar um pouco mais. Homens que têm a próstata um pouco grande, acima de 100 gramas, isso pode levar também a um aumento cirúrgico. Se a doença já foi descoberta no estágio avançado, pode ser necessário fazer uma cirurgia mais ampla. Então, o tempo cirúrgico varia de 1 hora e meia até 2 horas e meia, tá? Mas leve em consideração também o tempo da anestesia. Então, digamos que uma cirurgia está marcada para começar às 7 horas da manhã. Só que você vai chegar no hospital por volta das 5 da manhã. Vai ser levado para o centro cirúrgico às 7 da manhã, em torno disso. E a anestesia demora em torno de 30 a 40 minutos. É só aí que a cirurgia, a parte do corte, da incisão, a parte cirúrgica em si, inicia. E depois que a parte cirúrgica, o tempo principal acaba, você ainda vai fazer a recuperação anestésica no centro cirúrgico. E isso pode levar mais 1 hora, 2 horas, a depender de cada paciente. Então, calcule que você vai ficar aproximadamente um período inteiro, uma manhã inteira no centro cirúrgico, até voltar para o seu quarto. 90% dos casos, o paciente faz o pós-operatório no quarto, do lado da família, acordado. Não há necessidade de ficar na UTI, por exemplo, tá? Em casos raríssimos, onde a condição física do paciente necessite, por exemplo, ter uma arritmia, uma pressão que é muito alta, de difícil controle, um paciente que requer algum cuidado especial de UTI, em casos especiais
esse pós-operatório é feito na UTI. Mas 90% das vezes o paciente volta para o quarto, sai da cama no mesmo dia e se alimenta normalmente. Bom, temos mais uma pergunta que é: fica a cicatriz? Precisa tirar ponto? E qual a diferença da cicatriz do método aberto para a cirurgia robótica? Então, claro, como toda cirurgia, fica a cicatriz sim. A diferença básica entre a cicatriz da cirurgia aberta e da cirurgia por vídeo é o tamanho. Então, na cirurgia aberta, a incisão, o corte tem mais ou menos 10 centímetros, é um corte grande, profundo. Já na cirurgia por vídeo são feitos pequenos furinhos, né? Então, de 4 a 5 furinhos feitos ao redor do umbigo. Cada furinho desse tem em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Né? E através desses furinhos que nós introduzimos um equipamento, que é uma cânula, e através dessa cânula nós introduzimos a câmera e as pinças. Então o cirurgião não precisa colocar a mão dentro do abdômen do paciente. Ao final do procedimento, nós tiramos essas cânulas e fechamos a pele em camadas. Hoje em dia nós temos fios de sutura que são absorvíveis. O que significa isso? Que não há mais aquela necessidade, dependendo do fio de sutura que o seu cirurgião tiver disponível, de retirar os pontos. Então os pontos ficam embaixo da pele como uma sutura de cirurgia plástica. E o cuidado que você vai ter no pós-operatório é basicamente lavar a incisão, o corte com água e sabão, manter seco e manter limpo. Na maioria das vezes não é necessário cobrir a cicatriz, o corte, e você pode deixar secar normalmente, desde que você mantenha sempre o cuidado de não deixar ele sujo de sangue e nem de outras impurezas que podem estar, enfim, no ambiente. Ok? Então não é necessário retirar pontos, eles são absorvíveis. Próxima pergunta. Então, quais são as sequelas imediatas que o paciente precisa se preparar para o pós-cirúrgico e em relação à incontinência urinária e à disfunção erétil? Qual o tempo em média que costumam voltar à normalidade, mais perto da normalidade? E o que o paciente pode fazer após a cirurgia? Então, bom, como bem colocado na pergunta, as duas principais sequelas que podem acontecer depois de um tratamento da próstata com cirurgia radical são a incontinência urinária e a disfunção erétil, que é a impotência. A incontinência urinária é a perda de urina, quando tosse, quando espirra, quando caminha. Nós dividimos a perda urinária em 3 níveis: leve, moderada e severa. A grande maioria dos homens evolui para uma recuperação completa da continência urinária, mas 5%, de 4 a 5% dos homens podem ter uma incontinência que a gente chama de severa. Aquele homem que não retém praticamente nada da urina, ele perde 80% do volume de urina produzido num absorvente. Para esses 3 a 5%, nós precisamos fazer uma cirurgia de correção depois da cirurgia principal, que é a instalação de um esfíncter artificial. E esses homens voltam a ter o controle normal da urina. Mas 95% dos homens, 95 a 97% dos homens recuperam o controle da urina de 6 meses, né? De 6 meses na média até 8 meses depois da cirurgia. 80% desses homens que fazem a cirurgia recuperam muito rápido. Então, nos primeiros 3 a 4 meses, eles já estão praticamente secos, usando somente um absorvente de segurança. E 10 a 15% dos homens não usam nenhum absorvente, eles tiram a sonda e ficam secos desde o início. Então, esses são os números que você tem que ter em mente. Existem alguns critérios que podem favorecer com que esse homem tenha mais risco de ter incontinência urinária. Então, um exemplo: idade acima de 65 anos, obesidade, tabagismo, pressão alta, diabetes descontrolado, ou se o homem descobriu o câncer de próstata num estágio muito avançado, em que o cirurgião não pôde preservar os nervos da ereção e nem pôde preservar completamente o esfíncter urinário. Nesses casos, os homens que têm todos esses fatores de risco que eu acabei de comentar, o risco deles terem incontinência urinária é muito alto, então isso vai para 30%, 40%. Então, mas felizmente a maioria dos homens não tem todas essas características, portanto o risco de incontinência urinária é real, mas é felizmente baixo. O outro risco, outra sequela relacionada à retirada da próstata é o risco de impotência sexual, né? Por quê? Porque a próstata, ao redor da próstata passam fibras de nervo que conduzem o estímulo elétrico do cérebro para o pênis. Então, na hora que eu vou retirar a próstata, eu tenho que ter muito cuidado, e a cirurgia robótica ajuda muito nisso, em preservar esses nervos que passam fora da próstata. Quando esses nervos são preservados, existe também um processo de recuperação no pós-cirúrgico. Então, nós dividimos também a impotência sexual em 3 níveis: leve, moderada e severa.
15% dos homens vão ter um nível de impotência sexual que pode ser moderada a severa. E os outros 85% vão ter algum grau de impotência sexual leve ou nenhum. Então, esses são os números que você tem que ter na cabeça. 85% das vezes, os homens vão precisar usar, por algum período de tempo, de 6 meses até um ano depois, medicações, como o sildenafil, o tadalafil, para estimular essa recuperação da ereção. Mas 15% desses homens vão precisar usar de longo prazo medicações, por exemplo, vasodilatadores injetáveis ou, em raríssimos casos, o implante de uma prótese peniana. Novamente, os mesmos fatores de risco que eu comentei para a cirurgia para incontinência urinária, eles se aplicam aqui para o caso da impotência. Então, quanto mais problemas acumulados aquele paciente tem, maior risco ele tem de manifestar a impotência sexual no pós-operatório. Vamos lá para mais uma pergunta. É preciso usar sonda na uretra e para que serve e quantos dias ela precisa ficar? Sim, toda cirurgia de remoção da próstata é preciso usar uma sonda. Essa sonda nada mais é do que um canudo de silicone que tem mais ou menos 25 centímetros. Ela é totalmente flexível, ela é introduzida com você dormindo, o paciente está dormindo, ele não vê a introdução da sonda. É colocada essa sonda minutos antes da cirurgia começar e essa sonda vai até a bexiga. Por que ela é importante? Porque quando eu tiro a próstata, perde-se a conexão entre a bexiga e o pênis. Então fica ali um espaço e essa conexão ela é refeita durante a cirurgia. Nós chamamos isso de anastomose. Nada mais é do que a sutura da bexiga de novo na uretra. Imagina que se nós não deixarmos uma sonda aqui, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vazamento de urina dentro da cavidade abdominal. Nós não queremos isso. Outra coisa, a bexiga pode encher e forçar os pontos e os pontos podem romper. E a terceira coisa, na verdade falei duas, mas são três. E a terceira coisa, o canal que foi suturado, que foi costurado de novo na uretra, ele pode colar e ficar estreito e o paciente não consegue urinar. Então a sonda ela faz com que o canal fique liso por dentro, não haja vazamento e a bexiga repouse vazia por 7 dias. O paciente vai para casa com essa sonda, tá? E ela fica de 7 a 10 dias na cirurgia robótica e um pouco mais na cirurgia aberta e na cirurgia por laparoscopia. E o paciente volta em torno de 7 dias depois da cirurgia no consultório do médico e a retirada da sonda é super simples, é basicamente desinsuflar o líquido que tem dentro, na ponta dessa sonda, que fica lá na bexiga, tem mais ou menos 10 ml e a sonda sai naturalmente, como se o paciente estivesse urinando a sonda. Então é um procedimento muito simples, rápido e não há necessidade de ficar internado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, todas as vezes que a próstata é removida para o tratamento do câncer, é necessário sim a utilização de sonda. Próxima pergunta é: existe alguma mudança na alimentação no pós-operatório? Sim, no pós-operatório é muito comum que os homens relatem que o intestino fica um pouco preso. Por quê? Porque nós usamos um gás para fazer a cirurgia, para insuflar esse gás no abdômen e poder ver dentro do abdômen do paciente. Acontece que esse gás, o uso do antibiótico, as medicações, o próprio paciente que fica um pouco mais restrito, se movimenta menos, isso deixa o intestino mais lento. Então não é incomum as pessoas relatarem que ficam 2, 3 dias às vezes sem conseguir ir no banheiro. Então nós recomendamos que no pós-operatório você tenha uma alimentação mais rica em fibras, mais rica em legumes, né? Alimentos que você sabe que naturalmente soltam o seu intestino. Por exemplo, mamão, aveia. Então tudo fibras naturais, fibras sintéticas, tudo isso pode ajudar você a não ter esse efeito indesejável que é a constipação intestinal. Felizmente, esse é um tipo de efeito que passa transitoriamente, depois de 2 a 3 dias, e o intestino volta a funcionar normalmente. Bom, seguimos para a 8ª pergunta, que é: o pós-operatório é muito doloroso e em quanto tempo deve voltar às atividades normais? Então, não, o pós-operatório da cirurgia robótica não é doloroso. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens da cirurgia robótica, né? Ou cirurgia por vídeo. O paciente tem muito pouca dor no pós-operatório, praticamente nenhuma, né? Só o desconforto mesmo do abdômen que foi manipulado. Isso faz com que ele saia mais rápido da cama, se movimente, o intestino funciona mais rápido porque também ele tem menos dor. Mas a atividade física ela tem que ser restrita. Então, nos primeiros 7 dias que você vai usar a sonda em casa, você está liberado para caminhadas, pode subir um lance de escada com auxílio de alguém, não tem problema, não pode dirigir, tá? Pode tomar seu banho normalmente, trocar sua roupa, amarrar seu sapato, ou seja, é um pós-operatório que você não vai ficar dependente de outra pessoa, você vai manter a sua autonomia.
porém ainda não vai estar liberado para fazer atividades físicas mais intensas, por exemplo, corrida, andar de bicicleta, relação sexual. Então, esses primeiros 7 a 10 dias, você pode se deslocar normalmente na sua casa, mas ainda com alguma limitação, ok? Passados 7 dias, do 7º até o 30º dia, você já está liberado para atividades um pouco mais, digamos, intensas. Aí entra dirigir, uma caminhada mais longa, mas ainda não está liberado para atividades do tipo academia, né? Já pode iniciar a atividade sexual depois do 15º, da 3ª à 4ª semana, mas a academia, bicicleta, academia, atividade com impacto, exercícios abdominais, só liberados depois de 45 dias. Claro que essas regras que eu estou passando aqui, de forma alguma, vão servir para todos os pacientes. É muito importante que você converse com o seu médico, porque cada caso tem uma evolução diferente. Tem pacientes que eu, por exemplo, deixo 3 meses sem voltar para a academia, por questões relacionadas ao seu pós-operatório. E tem pacientes que são super ativos, a cirurgia foi muito tranquila, nós liberamos com 30 a 40 dias. Então, é muito importante você olhar para essas recomendações, entendendo apenas como uma média e não como uma recomendação que cabe para todos os pacientes, ok? Penúltima pergunta, o que são os exercícios de musculatura pélvica e para que servem e quando é necessário fazer após a cirurgia? Bom, exercícios de musculatura pélvica é um tipo de fisioterapia que ensina o homem a contrair músculos que ficam ao redor do esfíncter urinário. Normalmente, esses músculos, eles não são treinados, a gente não tem um controle, principalmente nós, homens, não temos tanto controle da musculatura pélvica quanto as mulheres. Então, a fisioterapia pélvica, ela pode ser feita a qualquer momento, desde o antes da cirurgia, do pré-operatório, até, uma vez operado, 3 a 4 semanas depois da cirurgia. Para que serve? Então, é para o homem adquirir uma consciência corporal de que existem outros músculos que não apenas o esfíncter urinário e que ajudam nesse controle da urina. Isso faz com que os homens diminuam esse tempo até recuperar o controle da urina. Então, esse tempo de recuperação, como eu falei anteriormente, pode demorar de 8 até 10 meses. Com a fisioterapia, essa recuperação tende a ser mais rápida e você consegue ficar seco de forma mais breve. Então, a fisioterapia, pode ser feita a qualquer momento. Nós acabamos na nossa rotina fazendo no pós-operatório, mas em algumas situações é possível sim iniciar desde antes da cirurgia esses exercícios de fisioterapia pélvica. Como é que eles são feitos? São feitos numa sessão com uma fisioterapeuta especializada. Pode ser usado também equipamentos como o biofeedback e a eletroestimulação, tá? Feitos na sessão de fisioterapia, que são mecanismos também de acelerar e ajudar o paciente a identificar e entender e ganhar essa consciência corporal da musculatura pélvica. Bom, e por último, e não menos importante, a 10ª pergunta, quais são os cuidados de longo prazo após uma cirurgia da próstata? Bom, primeiro o cuidado de longo prazo, na verdade, a gente divide em 3 partes. O cuidado oncológico, que é o controle do câncer, e os cuidados funcionais, né, com o controle da continência urinária e o controle da potência sexual. Em relação ao cuidado do câncer, uma vez feita a cirurgia, esse tecido removido da sua próstata é enviado para uma nova análise, né? Nós chamamos de análise anatomopatológica. E nessa análise nós vamos identificar qual é a agressividade real da doença. Se houve alguma ruptura da cápsula da próstata, algum comprometimento de gânglios fora da próstata. Isso é importante porque quanto mais agressiva é a doença, maior a chance de você precisar fazer uma complementação do tratamento, por exemplo, uma radioterapia. Todo homem que faz a cirurgia tem que fazer o exame do PSA a cada 3 meses pelos primeiros 2 anos após a cirurgia. Então, PSA e ultrassom. Passado o 2º ano da cirurgia e o PSA continua baixinho, pequeno, menor que 0,2, esses intervalos passam para 6 meses, até completar 5 anos. A partir do 5º ano, você recebe alta e aí passa a fazer um acompanhamento anual com seu urologista. Em relação ao controle da continência urinária, a fisioterapia é muito importante no pós-operatório e retomar as atividades físicas o quanto antes. Então, essa reabilitação, né, desse apoio físico para o homem é fundamental. Existe também a recuperação, a reabilitação de longo prazo da ereção. Isso pode envolver, muitas das vezes, medicações, o uso de bomba peniana para reabilitação e estimulação da ereção. Em alguns casos é preciso um ajuste de dose no decorrer dos meses, aumentar as medicações por via oral, por exemplo, o sildenafil, o tadalafil. Em alguns casos, 5 a 10%
é preciso a aplicação de medicações injetáveis para ajudar nesse processo de ereção. E em último caso, quando o homem não recupera a ereção adequadamente, pode ser indicado um implante de uma prótese peniana. Então percebam que o cuidado ele passa por esses 3 aspectos. Eu vou colocar um 4º aspecto importante, que é o suporte psicológico desse homem, né? Tanto do suporte familiar quanto do suporte de reintegrar esse homem no seu ciclo de atividade produtiva, que eu acho que isso é uma etapa muito importante e fundamental para todo mundo, né? Voltar a ser produtivo. Então, basicamente, são esses os cuidados relacionados no pós-operatório de uma cirurgia de prostatectomia radical. Bom, sei que o vídeo ficou grande, muita informação para cobrir, mas eu espero que realmente essas informações possam ser muito úteis para você ou seu familiar que se prepara, já passou ou vai passar por uma cirurgia do tratamento do câncer de próstata. Muitas dúvidas surgem no meio do caminho, então é muito importante você procurar ajuda, compartilhar suas dúvidas com seus familiares, com a sua parceira, compartilhar as suas dúvidas com a sua equipe médica. Vá para a cirurgia com a maior quantidade de informações possíveis em relação à doença e sobre o que você vai enfrentar depois. Eu tenho certeza que quando você se cerca dessas informações de qualidade, você vai entender melhor a jornada que tem pela frente e vai conseguir até aderir mais fácil e ter uma recuperação com um resultado mais satisfatório. Mais uma vez, eu sigo aqui à disposição. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com seus amigos, familiares, deixe seus comentários, suas perguntas aqui embaixo e considere se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima.